Boa noite, irmãos, Pai do Senhor. Vamos dar início ao nosso trabalho do Senhor nessa noite. E a paz do Senhor para quem nos assiste nas redes sociais, para os nossos irmãos que estão aqui presentes. Oramos a Deus para agradecer por mais um dia. Senhor Deus e Pai, estamos aqui nesta noite, meu Senhor. Já te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Deus, pela vida, obrigada pelo alimento, obrigada pela saúde, que a cada dia, Senhor, possamos te servir com alegria, com coração cheio de amor, com coração cheio de temor a Ti, Deus. Abençoa este culto nesta noite, meu Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, se faça presente neste lugar, que o Teu Espírito Santo conforte, console os nossos corações. Que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, com as pessoas que precisam de Ti, meu Pai. Vai nos abençoando, nos guardando e nos protegendo, Deus. E que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós já te pedimos, nós te agradecemos. Amém.
Aleluia. Tu és a nossa luz, Senhor. Glórias a Ti. Adore a Ele. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Adore. Tu és santo.
nessa convicção que nós louvamos ao nosso Deus. E nessa noite eu te convido para estar ofertando a Ele, que você possa estar dando ainda mais o seu melhor ao Senhor nessa noite. Que você possa trazer nesse momento, além da sua oferta espiritual, os seus dízimos, as suas ofertas. Mas antes eu quero estar orando pela sua vida, amém? Orando por você. Aleluia. Glória a Deus. Paizinho, nessa noite, Senhor, eu oro a Ti, Pai. Te rogo, Deus, pela vida de cada um que se encontra aqui neste lugar, Deus, pelas pessoas que não puderam estar aqui, Pai. Mas te rogo em especial por aqueles que irão te ofertar, meu Pai. Deus amado, que Tu possas estar grandemente derramando as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um. Que os seus celeiros, Senhor, sejam fartos, Pai amado, de riquezas espirituais, Senhor. Mas que Tu não deixes faltar também o alimento de todos os dias em nossa mesa, Senhor. Que Tu possas estar, Paizinho amado, trazendo, Senhor, a memória, Pai, a nossa memória, Deus. Que tudo aquilo que nós temos, Senhor, foi Tu quem deste, foi Tu quem concedeste, Pai. Então nessa noite, Deus, no Teu santo nome, Pai, que eu te rogo que Tu possas derramar as Tuas bênçãos sobre a vida de cada ofertante aqui deste lugar, Senhor. É no Teu santo nome que eu já te agradeço, meu Deus, amém. Amém, você é livre para estar ofertando ao Senhor nesse instante. E não deixe de adorá-lo, amém. Pra
glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que nós não possamos esquecer apenas da morte de Deus, mas que nós possamos lembrar da sua ressurreição, a grande ressurreição que foi do nosso Rei. Ele ressuscitou por mim, por você, para que nós pudéssemos louvá-lo, engrandecer ao seu santo nome, para que nós não pudéssemos esquecer que é graças às suas misericórdias que nós estamos vivos todos os dias. É graças a essas misericórdias que se renovam a cada amanhecer. E é por isso que nós devemos cantar e louvar Yeshua, Yeshua, ao nosso Rei. Bendito é o nome do Senhor. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, declare Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Ao Messias, a morte não pôde deter, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia ao nosso Deus, Ele ressuscitou, deu glória, deu brado de vitória, porque o nosso Deus, Ele vive e Ele reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A graça e a paz. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus poderoso e Salvador de nossas vidas. Estamos aqui nessa noite e é motivo de alegria adorar, cultuar o nosso Deus. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, porque nós cremos que ainda mais Ele o fará. Então nós temos motivos de alegria de estarmos aqui todos juntos nessa hora, agradecidos a Deus por todas as coisas que Ele tem realizado em nossa vida. Amém? Você que está nos assistindo através do Facebook, queremos agradecer sua presença conosco através das redes sociais. Somos gratos a Deus pela vida de vocês estarem junto conosco. Todos os sábados nós temos aí pessoas que estão conosco, né? Participam conosco do momento de louvor, participam conosco do momento da palavra. Deus tem alcançado vidas e nós cremos que o Senhor continuará assim fazendo. Eu quero compartilhar com os irmãos
um texto que está no livro de Lucas, capítulo de número 11. Evangelho de Lucas, terceiro livro aí do Novo Testamento, né? Terceiro livro aí do Novo Testamento, na ordem que nós temos. Você que também está em casa, ou está no trabalho, ou está na praça, enfim, aonde você estiver, e você puder estar acompanhando também, você abre aí a sua Bíblia digital, no seu telefone, no seu tablet, no seu notebook, enfim, aonde você tiver ela, a sua Bíblia, como nós costumamos usar também aqui na igreja. Eu vejo ainda a maioria de nós usando a Bíblia tradicional, né? É bom porque eu pelo menos gosto de riscar muito, né? E aí na Bíblia digital a gente só tem como marcar, não dá para riscar, né? Ainda não, mas dá para marcar. Todos encontraram o livro de Lucas, capítulo 11, versículo 1 até o versículo de número 4. Lucas capítulo 11, versículo do 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou, dizendo: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dai-nos dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve, e não nos deixa cair em tentação. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Pedimos a tua graça, o teu amor sobre a nossa vida. Pedimos que o Senhor se faça presente cada dia, em cada movimento, em cada ação, em todo ato que fizermos. Pedimos que o teu Espírito nessa noite, Senhor, ele possa agir em nossa vida. Pedimos que o teu Espírito, que é o que convence a nós do pecado, que convence a nós do erro, é o que também consola quando precisamos, é também o teu Espírito Santo que ensina a nós. Por isso, Pai, nós pedimos que o teu Espírito nessa noite, ele tenha liberdade em nossas vidas. Por isso, Pai, nessa noite, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, para nós ouvirmos, para nós entendermos, para nós compreendermos e para nós colocarmos em prática a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amados, nós estamos diante de um texto muito conhecido, né? Acho que quando nós fizemos, se todos aqui tiverem feito o catecismo, né? A gente teve que repetir ele muitas vezes, né? A gente teve que aprender o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso muitas vezes. E eu escolhi essa parte da oração do Pai Nosso aqui no Evangelho de Lucas, apesar dela também estar registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 ao 15, também ela está lá até mais extensa. A gente costuma dizer que lá ela está mais completa, né? Ela está mais detalhada, não seria completa a expressão, mas seria mais detalhada, quando ele terminaria dizendo que não nos deixa cair em tentação, mas livre no mal, porque teu é o reino na glória para todos sempre, eternamente, amém. Mas eu escolhi esse texto aqui de Lucas, esse momento da narrativa que Lucas registra, Jesus conversando. Novamente eu vou voltar hoje a pregar sobre as conversas de Jesus. Eu não sei se os irmãos têm prestado atenção, mas eu sempre estou, de vez em quando, trazendo a conversa de Jesus com os discípulos. A conversa de Jesus com os 12, ou com mais algumas pessoas que seguiam Jesus. Porque a gente sabe que não era só os 12 que seguiam Jesus, né? Haviam mais pessoas juntos de Jesus. Haviam outras pessoas também que sempre estavam constantemente acompanhando, mas aqui Jesus está ali conversando. É tanto que o versículo 1, ele começa com esse diálogo. Ele começa dizendo que Jesus estava orando. O texto começa dizendo:
em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos pediu para Jesus e assim: Senhor, ensina a nós como devemos orar, assim como João, o Batista, ensinou os discípulos dele. Então, há um diálogo, há uma conversa, há aqui uma pergunta dos discípulos, dos seus aprendizes, ao seu mestre, ao seu Senhor, né? a Jesus. E essa pergunta, essa indagação, essa vontade de aprender, faz com que Jesus comece agora a detalhar a oração do Pai Nosso para ele. E o que a oração do Pai Nosso nos ensina? O que nós podemos aprender com a oração que Jesus deixa como modelo para os seus discípulos? Eu não vou me deter agora no versículo 1, mas eu vou me deter no versículo 2, 3 e 4. E se eu conseguir lembrar, se eu não lembrar, vocês me lembrem, que a gente volta no final da palavra para o versículo 1, tá bom? Então, ele começa dizendo o seguinte: como é que inicia a oração do Pai Nosso? Está aqui, né, na tela? Está lá no 4, né? Voltei para o primeiro, Renelli, se puder aí. Volta aí para o versículo 2, por favor. A oração do Pai Nosso começa dizendo assim: Pai. Olha como é que inicia a oração do Pai Nosso. Versículo 2: Então eles passou a ensiná-los quando orar, dizei: Pai. A primeira coisa que nós vamos aprender nessa noite é que nós somos filhos de Deus e que Ele é o nosso Pai. Primeiro princípio que Jesus ensina aos seus 12 discípulos é que eles são filhos e são filhos de Deus. Eles têm um Pai. Por que que isso era importante? Por que que isso era necessário eles aprenderem? Era necessário para eles entenderem que eles tinham alguém a quem se direcionar, alguém que fosse referência na vida deles. Nós filhos, quem nós olhamos para a referência? Não são os nossos pais? Nós estamos sempre buscando agradá-los, copiá-los, seguir o seu exemplo, né? Os filhos seguem os exemplos dos pais. Haja vista aí que os estudiosos, eles vão fazer, né, as análises, e eles até colocam dizendo: olha, eles copiam exatamente até a forma de falar, né, até o jeito de agir, de se posicionar. Então Jesus começa dizendo para ele: quando vocês forem orar, vocês vão orar dizendo assim: Pai. Há uma referência, e vocês são filhos, e como filhos, vocês precisam entender que há um referencial, que há um modelo a ser seguido, que há alguém, que há um ser maior que está sobre a tutela, sobre a autoridade de vocês. Há um Deus que está no comando, e esse Deus, além de ser um Deus poderoso, criador de todas as coisas, Ele também é um Pai, e é um Pai que cuida, é um Pai que zela, é um Pai que administra, é um Pai que corrige, é um Pai que se preocupa com os seus filhos, e eles tinham que entender isso. Jesus não poderia começar a oração do Pai Nosso de uma forma diferente. Ele tinha que começar realmente dizendo: vocês são filhos e existe um Pai que é Deus. Amém? A segunda coisa que nós vamos aprender nesse texto, na oração do Pai Nosso, é a supremacia da glória de Deus. Ainda no versículo 2, qual é o segundo ensinamento de Jesus? Em seguida ele diz: vem o teu reino, né? Nessa versão ele não vai dizer, né? Mas na minha versão ele diz: santificado seja o teu nome. Está aqui, né? Aí está aqui, é porque eu não tinha visto. A segunda coisa que ele vai ensinar é: santificado seja
o teu nome. Deus é santo. E Jesus está dizendo: olha, Pai, vocês têm um Pai, e esse Pai é santo. E se vocês são filhos desse Pai, vocês também têm que ser. Eu comecei a dizer a palavra aqui, ainda agora, que os filhos copiam, ou eles são a semelhança. Por que é que Deus, quando foi criar o mundo, a imagem de Deus, a semelhança de Deus os criou? Homem e mulher, macho e fêmea. Agora eu me lembrei de uma coisa: se eu tivesse uma caneta aqui, eu tinha que anotar isso aqui, né? Eu preciso anotar isso aqui antes que eu me esqueça, porque me faz lembrar a uma outra palavra que a gente precisa trazer depois de estudo para a igreja. Mas ele vai dizer a supremacia da glória de Deus. O que Deus é? Acima de tudo, poderoso, santo, irrepreensível. O que Deus é? Onipotente, onipresente, Ele é onisciente. O que Deus é? Ele é Deus. Ele é o grande eu sou. Ele é o Jeová Jireh, o Jeová Rafá. Ele é Deus. E esse Deus, Ele é um Deus santo. Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que Ele se preocupa em que a sua imagem, em que as suas ações, elas sejam vistas pelos homens com glória, com majestade, com o poder de um Deus que é justo. São valores que a igreja, que é filha de Deus, que é a noiva imaculada, precisa ter. E Jesus está ensinando isso aos seus discípulos no Pai Nosso. Ele está dizendo: Pai Nosso, nós temos um Pai, santificado seja o teu nome. Até Deus é santo, o nome de Deus é santo. Me faz lembrar uma outra coisa, essa eu não vou deixar passar, é que quando a gente vai aprender os 10 mandamentos, a gente mal aprende os 10 mandamentos na igreja cristã, né? A gente pouco vê a igreja cristã ensinando os 10 mandamentos, é verdade ou não é? Vocês já viram eu pregando sobre os 10 mandamentos? Vocês lembram que eu preguei alguma vez? Talvez uma, né? Lá em Êxodo capítulo 20, eu devo ter pregado uma vez. Eu acho que eu tenho um esboço sobre os 10 mandamentos, a gente deveria pregar mais. Um dos 10 mandamentos diz o quê? Não levantar o seu santo nome. Por que é que não deve levantar o nome do nosso Deus em vão? Porque esse nome é poderoso, é santo. Ele não pode estar sendo levado por qualquer coisa, e a gente usa tanto, né? Às vezes a gente leva o nome de Deus para qualquer coisa, e às vezes são coisas insignificantes, enquanto o nome de Deus precisa ser usado pela sua glória, pela a supremacia da sua glória, pela autoridade do seu poder, pela aquilo que Ele é. Em João capítulo 5, versículo 44 diz: como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem de Deus, ou que vem só de Deus? Na versão que eu tenho diz que a honra vem só de Deus. A supremacia da glória de Deus, toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo poder, toda a autoridade, quem tem é Deus. É por isso que o seu nome é santo, é por isso que Ele é justo, é por isso que Ele é santo. Por quê? Porque os discípulos estavam nesse momento aqui no capítulo 5 de João discutindo algumas besteiras, coisas irrelevantes. E João vai lá e diz: olha, vocês não podem crer recebendo honra um dos outros. Por quê? Porque toda honra que vem só pode vir de Deus. Por isso que tem lá aquela frase: porque dele, por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. No início de Gênesis, quando Deus está fazendo a sua criação, Ele diz: então tudo se formou e foi criado por quem? Por Deus. E para que foi que Deus criou? Para a supremacia da sua glória, para o seu louvor, para a adoração a Ele, para a reverência a Ele.
esse Deus que é poderoso, que é santo e que é majestoso. A terceira coisa que nós vamos aprender ainda no versículo 2 é que ele diz: quando orar, dizei Pai, a primeira coisa, santificado seja o teu nome, venha o teu. Jesus agora ensina que eles têm um Pai, Jesus agora ensina que esse Pai é santo, que é poderoso, que é justo, mas Jesus ensina aos seus discípulos que eles têm que ter ansiedade pelo reino de Deus. Eles têm que pedir a Deus para que Deus dê condições a eles para evangelizar. Venha o teu. E como é que o reino de Deus vinha? Como é que Jesus pregava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Venha o teu reino. Como é que o reino de Deus vem à terra? Como vem o reino de Deus à terra? Através da evangelização. A terceira coisa que nós aprendemos é que nós precisamos ser, aí sim, ser ansiosos, buscarmos, querermos, termos a boa vontade do reino de Deus vir. E como é que o reino de Deus vem? Através da pregação do evangelho, através da propagação do evangelho, a evangelização. E às vezes quando a gente pensa em evangelização, a gente só pensa naquela evangelização em massa. Mas existem várias formas de nós evangelizarmos. Existem vários meios de nós evangelizarmos. Nós estamos usando um agora. A internet. Nós estamos usando a internet, que mesmo que possam não estar muitas pessoas conectadas agora, mas uma ou outra, ou algumas ou outras, ou centenas ou não, ou dezenas ou não, mais tarde, um dia vão clicar lá e vão ver que houve uma propagação do evangelho, uma palavra ministrada do evangelho, que houve um louvor, e esse louvor, que é uma outra ferramenta de evangelismo, está falando sobre esse Deus. Da agora nós estávamos cantando: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Eu estava ali, irmãos, hoje eu passei o culto todo dançando. Tivesse tocado um forró, talvez, irmão, que a gente tinha dançado, porque é bom quando Deus está tocando a gente, quando a gente vem com vontade de adorar o Senhor, independente da quantidade que nós estamos aqui, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui. A Bíblia diz: aonde estiver 2 ou 3, e nós passamos de 3. Por que nós precisamos estar, às vezes, tão preocupados? Nós devemos estar preocupados, sim. Venha o teu reino. Depois que Jesus ensina que os seus filhos têm um pai, e diz como é esse pai, porque Jesus já tinha mostrado como era Deus, e estava mostrando como era Deus, através das ações que ele estava fazendo, dos atos que Jesus estava mostrando todos os dias. Jesus já estava, rapaz, deve ter sido uma coisa extraordinária, irmãos. Vocês se imaginam, eu estava lendo essa oração do Pai Nosso, pensando, que foi corrido para mim, para Isabel, a gente teve que viajar, chegamos já agora, quase em cima da hora, mas eu vinha pensando nesse texto, olhando para ele, e tentando me colocar, irmãos. Eu não sei como vocês leem a Bíblia, mas quando eu leio a Bíblia, eu tento me colocar dentro da narrativa da história, como se eu estivesse num filme, numa novela. Porque não é isso que os filmes e as novelas fazem? Tentam pegar algo que é da vida real e joga lá, né? Eu me coloco dentro da Bíblia nessa hora. Você imaginou Jesus ensinando os seus discípulos como era esse Deus? Ele estava mostrando esse Deus no dia a dia, porque Jesus estava expulsando demônio todo dia. Jesus estava operando milagre, curando o enfermo. Jesus estava ressuscitando o morto. Jesus estava abrindo a vista aos cegos, ou abrindo os ouvidos dos surdos, abrindo a boca dos mudos. Jesus estava curando mulher com fluxo de sangue. Jesus estava curando mulher com febre. Jesus se preocupou até com a febre da sogra de Pedro. Eles estavam ali, e eu imagino Jesus colocando aquilo tudo em prática na vida dos discípulos nesse momento. E Jesus estava dizendo: olha, venha o teu reino, venha o reino de Deus. Jesus estava fazendo o reino de Deus acontecer na vida daquelas pessoas. Eu imagino, irmãos,
aquilo acontecendo na vida dos discípulos, ele vendo o Filho de Deus operar todas as coisas. Irmãos, e se eu lhe disser nessa noite que nós também podemos ver esses sinais? Só que agora não é mais Jesus que vai fazer, ele pessoalmente, físico, né? Mas vai ser através do Espírito Santo de Deus, através do nome de Jesus, que ele vai usar quem? A igreja. E é por isso que a igreja que somos nós temos que ter essa vontade, essa ansiedade, esse querer de fazer, quando orarmos o Pai Nosso, dizer: venha o teu reino. E quando nós pedirmos isso, saber que o reino de Deus vem através da minha e da sua vida. Vem através da minha e da sua vida. E existem vários meios de nós utilizarmos a propagação do Evangelho. Usamos a internet, usamos o nosso trabalho, usamos de porta em porta, usamos o evangelismo em massa, que é aquele quando a gente sai para fazer, todo mundo junto, e aí reúne no final do dia uma multidão de pessoas. Aqui é chamado evangelismo em massa, o evangelismo em coletivo, né? Mas existe o evangelismo pessoal, que é aquele evangelismo individual, pessoa a pessoa, e aonde nós estivermos, nós podemos fazer com que o reino de Deus chegue. Então, Jesus está ensinando para eles a evangelização. Vocês precisam ter ansiedade para que o reino de Deus venha. Por que Jesus fala isso e ensina isso para os seus discípulos? Porque Jesus sabe que a única forma, Adriano, do pecador entrar no céu é se ele vê o reino de Deus. Porque quando ele vê o reino de Deus, ele se depara diante de um Deus. Qual é o primeiro Deus que a gente viu lá? De um Deus santo. E nós não somos santos. A gente se depara diante de um Deus que é puro, e nós não somos puros. A gente se depara diante de um Deus que não tem pecado, e nós temos pecado. E ainda eu preciso desse Deus que é puro, que é santo, para que Ele perdoe a minha vida, para que Ele me ajude, para que Ele consiga, para que Ele eu consiga crer através do Espírito dEle, que Ele vai restaurar a minha vida. E isso vai acontecer quando a evangelização chegar através do reino de Deus. Jesus pregou a mesma coisa que João Batista pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus, ele já chegou, e ele está prestes a ir embora novamente, que é quando Jesus vier buscar a sua igreja. É um outro assunto. Amém? A quarta colocação de Jesus, aí no versículo 3, já não é mais no versículo 2, nós já esgotamos momentaneamente. Versículo 3, ele diz que o pão nosso de cada dia, né? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Jesus nos ensina a comunhão diária, a devoção, quando ele diz o pão nosso de cada dia. E Jesus está dizendo: peçam o pão diário. Peçam o pão. E é interessante isso, porque Jesus nos remete a um pensamento lá do Egito, quando o povo de Deus está saindo cativo e peregrinando no deserto. O que é que Deus prometeu para eles todos os dias? O maná. Mas o maná só se via se fosse do dia. Então eu tenho que pedir algo para mim, planejar, sim, não é errado, mas eu tenho que pedir que Deus me dê o livramento hoje, porque eu não sei se amanhã eu estou vivo. Eu tenho que pedir que Deus me alimente hoje, porque amanhã eu não sei se eu vou comer. Paulo inclusive nos ensina, dizendo assim: amanhã eu vou fazer uma viagem. O correto é eu dizer: amanhã, se Deus me permitir, eu irei fazer essa viagem, porque eu não sou dono da minha vida. Eu não mando a mim mesmo. Quem manda, aí não é comanda, não, é quem manda, porque existe uma diferença do mandar e do comandar, né? Quem manda na nossa vida, quem zela por nós, quem nos protege é Deus. Então, o pão nosso de cada dia, a comunhão diária, a devoção diária.
é hoje. E esse pão que ele também nós podemos entender não só apenas como um pão material, mas Jesus também queria ensinar para os seus discípulos é que eles tinham que pedir todos os dias o pão espiritual. Quando Jesus tem um diálogo com a mulher samaritana lá no capítulo 4, se não me falha a memória do Evangelho de João, ele conversa com a mulher samaritana lá no poço de Jacó, e Jesus diz para ela: eu tenho uma água que se tu beber dessa água jamais terá mais sede. Em outro momento Jesus ensina os seus discípulos: eu tenho um pão que se vocês comerem jamais vocês terão fome. De que pão é esse? De que água é essa? De que pão de água que está ensinando aos seus discípulos? É o pão da comunhão diária, o seu devocional, o seu momento de intimidade com Deus, o seu momento em que você conversa com o Pai, que você lê ali um versículo ou dois, ou um capítulo ou dois, eu não sei, que você tem ali aquela devoção, aquele momento de aprendizagem, que só você e o Espírito Santo vai ter. Você quer ver um exemplo disso? Aqui mesmo no capítulo 10 de Lucas, do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 42, há um diálogo entre Jesus e duas irmãs. E no final dessa conversa entre Jesus, Marta e Maria, Jesus encerra aquela visita, que inclusive é uma ótima palavra que a gente pode também dar em um outro momento. Eu preciso estar com caneta realmente, porque a gente fica se lembrando, né? E Jesus está falando, e no final desse diálogo, olha o que Jesus disse para aquela mulher: e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Comunhão devocional. Vocês conhecem a história de Marta e Maria, né? Preciso repetir para vocês, bem rápido, mas talvez quem não esteja nos assistindo não conhece, né? Marta e Maria estavam ali, Jesus chega, é amigo da família, e Jesus chega para fazer uma visita. E aí o que é que Marta faz? Corre para a cozinha, né? Preocupada, o que Jesus ia comer. E Maria correu para a cozinha também, para preparar a comida, para ver quem fazia a comida melhor. É assim a história diz? Como é que a história diz? Maria caiu aos pés de Jesus para ouvir o que Jesus tinha para ensinar. E ficou o tempo todo que Jesus estava na casa, ouvindo e aprendendo o que Jesus tinha para lhe ensinar. Por isso que Lucas encerra dizendo: Maria escolheu a boa parte, ou a melhor parte, a qual não lhe será tirado, porque uma coisa que ninguém consegue roubar de nós é conhecimento. Pode roubar seu relógio, pode roubar sua moto, seu carro, em nome de Jesus está repreendido, né, irmãos? O ladrão não vai roubar nada dos irmãos, eu estou dando um exemplo. Podem roubar qualquer objeto, bem material nosso, uma camisa, mas o conhecimento, a palavra de salvação que está em nós, não há quem roube, inclusive nem Satanás consegue roubar, porque a palavra de Deus diz que aqueles que são nascidos do Espírito, esses são filhos de Deus, e o maligno não os toca e não os tira da presença e nem das mãos do Pai, amém? Entendeu, irmão? Devocional. Lucas resiste ao final do capítulo 10, versículo 42, que está aí acima do capítulo 11, né? O último versículo do capítulo 10, dizendo isso, que Maria está tendo um devocional. Olha quem é que ela está tendo um devocional, irmãos. Mas a gente também pode ter esse devocional todo dia. Jesus disse o quê? No Evangelho de João: eu vos envio. É preciso que eu vá para o Pai, mas não se preocupe, eu não vou deixar vocês sozinhos. Irmãos, nós temos uma coisa tão poderosa com a igreja, e a gente precisa aprender a tomar posse disso. A gente tem que ser, irmãos, mais ousados. A gente precisa ser mais ousado, a gente precisa abandonar o medo, ou não sei o que seja.
Jesus está dizendo lá no Evangelho de João, quando ele está próximo a subir aos céus, ele diz: é necessário que eu vá, mas não se preocupe, eu estarei com vocês todos os dias e ainda vou mandar o Consolador, o Espírito Santo da promessa, aquele a qual o Pai vos enviará para vos ensinar. Olha que coisa maravilhosa. Para vos ensinar a guardar todas as coisas que eu estou fazendo, que eu ensinei, para consolar vocês, para convencer o mundo do pecado e do mal. E a mesma Bíblia diz que o Espírito Santo habita em casa feita por mão de Deus. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo está para nos ensinar a colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Então nós também podemos ter esse mesmo devocional que Maria está tendo, e ninguém vai tirar isso de você. Amém, igreja? Ninguém. Quando você precisar, o Espírito Santo vai ajudar você a lembrar do que você precisa no momento que você estiver com dificuldade. Ele é o nosso auxiliador. O que é um auxiliador? É aquele que ajuda, aquele que está perto, aquele que está cuidando, aquele que está orientando. Comunhão, Jesus está ensinando comunhão, versículo de número 3, do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 3. O devocional diário. Ele continua, e aí, é interessante é que isso precisa ser dia a dia, é uma sequência, é uma constante, é algo contínuo, ele não deve parar, ele precisa continuar em nossa vida. Nessa noite que nós podemos aprender, o que a oração do Pai Nosso nos ensina? No versículo 4, ele traz para nós algo interessante. Perdoa os nossos pecados. Ensina-nos que nós temos pecado, mas que esses pecados podem ser perdoados se nós nos arrependermos. Jesus está ensinando para os seus discípulos: olha, perdoa os nossos pecados. E como é que pecado é perdoado? Com arrependimento. Eu me arrependo, foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, que nós comemoramos, nós celebramos, a morte de Jesus? Não, a ressurreição, a morte para nos livrar da condenação eterna, e celebramos a ceia, porque Jesus ressuscitou, vivo está, sentado à destra, à direita de Deus, Todo-Poderoso, e intercede por nós. O arrependimento, Jesus está ensinando que há perdão de pecado, porque há necessidade de ter arrependimento, e esses arrependimentos, ele é seguido de frutos. Olha a sequência do versículo: perdoa os nossos pecados, assim como nós devemos perdoar a todos que erram contra nós. Quando eu me arrependo, a minha vida tem que aparecer os atos desse arrependimento, não é assim? Eu me arrependi de uma vida de pecado, de uma velha criatura, de alguém que fazia atitudes que eram contrárias às vontades de Deus, às atitudes que Deus quer para a minha vida, porque Ele é Pai, eu sou filho. Então, eu agora me arrependo, e quando eu me arrependo tem que ser seguido de frutos. Nós falamos sobre frutos, não foi no culto? Inclusive eu até botei uma minutazinha lá, um pouco até diferenciado um pouquinho, eu dei mais uma pitadinha lá. Quem acompanha o grupo da igreja do WhatsApp, eu coloquei lá:
algumas palavrinhas-chave da administração de sábado para nós refletirmos durante a semana. Qual o adubo necessário para que esse fruto apareça? Pois esse arrependimento ele tem que ser seguido de frutos. Porque ele diz que eu me arrependo, porque eu estou pedindo perdão dos meus pecados, e eu também estou liberando o perdão a todos aqueles que erraram contra mim. Porque um dia também eu fui ignorante, um dia também eu errei contra alguém. E eu errei principalmente contra Deus. E a Bíblia diz que o meu erro contra Deus, ele era imperdoável. Não é não isso que a Bíblia fala? Aquele texto de Romanos, ele é cruel, irmãos. Eu não sei como é que vocês leem ele. Mas em Romanos capítulo 3, em Romanos capítulo 6, tem uns 2 versículos lá malvados com nós. Se eu fosse mineiro, eu dizia malvado. Porque ele diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, que não tem pecado, nos perdoou. Então, se eu recebi o perdão de Deus, eu tendo ferido Deus, eu tendo machucado Deus, eu também agora perdoo, porque eu recebi de Deus. Olha a ministração da ceia. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Eu ensinei, eu recebi, eu ensino aquilo que eu recebo. Então, esse arrependimento tem que ser seguido de frutos. Esses frutos são de arrependimento, benignidade. Quando nós praticamos um ato de perdão, você está sendo benigno para com alguém, você está agindo com misericórdia para com aquela pessoa. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, diz assim, Efésios 4, 32 diz, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Pronto, não precisa mais eu comentar, né? Aí colocar e ver que foi se apagar, não foi? Deixa aí mesmo, viu? Não precisa depois. Está vendo, arrependimento seguido de frutos de arrependimento. Eu me arrependi, agora a minha vida vão aparecer frutos que serão dignos. E esses frutos vão seguir a benignidade, a misericórdia, o perdão, a longanimidade e tantos outros mais que tem lá. O 6º e último ponto nessa noite, para nós concluirmos essa palavra, vai dizer uma coisa importante para nós, que é já no final dessa oração do versículo 4. Ele vai dizer, perdoa os nossos pecados, né? Porque também nós perdoamos a todo aquele que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Irmãos, a dependência de Deus precisa ser algo constante na nossa vida. Nós não somos autossuficientes. Não somos. Nós não temos todas as coisas, mas Deus tem. Deus é tudo. Autossuficiente, Deus é. Deus não depende de mim nem de você. Deus não depende de nada. Ele é Deus. Mas nós dependemos do Senhor. Não nos deixe cair em tentação. Nos remete a uma dependência de Deus. Eu preciso de Deus. Eu sou carente de Deus. A minha vida sem Deus, ela não tem significado. Por quê? Porque Ele é Pai, eu sou filho, e o filho precisa do Pai. A parábola do filho pródigo, ela deixa claro isso na nossa mente. O que a parábola do filho pródigo nos ensina dentro desse texto aqui que nós estamos agora falando do Pai Nosso?
é que tem um filho, e esse filho se rebela contra o seu pai, e ele diz: eu sou independente, me dê a minha herança, me dê o que eu tenho de direito. Começa errado, porque a gente só tem herança quando... A herança correta é só quando os pais morrem, né? Você só tem direito pela lei. Tem muita gente enganada aí, né? Achando que tem direito já. Não, se os seus pais for vivos, ele quiser lhe dar alguma coisa, ele lhe deu, porque é dele, não é seu. Só tem direito a alguma coisa dos seus pais quando eles morrem. Aí você passa a ser herdeiro. Aí o filho pródigo, achando que era todo bonzão, porque ia agora sair com a parte da herança dele no bolso, eu agora sou totalmente independente, eu não preciso de ninguém, eu sou o cara, eu não preciso de nada, eu estou com tudo legal no meu bolso aqui, agora eu vou curtir a vida, né? Estou cheio dos conselhos do meu pai, estou cheio das besteiras lá dele, mandando eu ir trabalhar lá na fazenda, e não sei o que, eu vou curtir, eu lá quero saber desse velho, eu lá quero saber dessa família, estou enjoado desse negócio. Mas o que é que a parábola nos ensina? É que ele tinha total dependência, que quando ele gasta o que ele achava que era muita coisa, o texto ensina que ele volta para quem? Para quem é o provedor. E quem é o provedor naquela parábola? É o pai. Quem é o pai naquela parábola? É Deus. É Deus, irmãos, quem sustenta a nossa vida. É Deus quem provê tudo. É porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A gente tem dificuldade de entender isso. A parábola do filho pródigo vai mostrar isso. O filho agora arrependido volta dizendo: paizinho, errei, eu pensei que eu sabia de tudo, eu me desgracei, me aceita pelo menos como empregado teu. E o pai está ansioso, esperando de braço aberto aquele filho voltar para sua casa. Por quê? Porque o pai cuida, o pai zela, o pai ora, o pai está lá preocupado. Mesmo que o filho tenha sido rebelde, tenha se desviado por algum momento da vida, mas o pai está esperando ele retornar para casa, para cuidar dele, para ajeitar a vida dele, para dizer: tu depende de mim, porque a tua dependência, a tua vida depende de mim. Nós precisamos, irmãos, compreender isso. A dependência de Deus está presente na oração do Pai Nosso. Me livra da tentação. Nós podemos se livrar sozinhos da tentação? Não. É Deus que nos dá força. É Deus que nos fortalece, que nos dá a condição de nós resistirmos ao pecado, de nós resistirmos ao mal quando a tentação chegar. Por isso que a dependência de Deus. E como eu fortaleço a dependência de Deus? Aí agora eu me lembrei que eu disse para vocês que eu tinha que me lembrar de comentar o versículo 1, não foi? Versículo 1 dessa ministração diz que Jesus começou dizendo assim: de uma certa feita Jesus estava fazendo o que, igreja? Versículo 1 do capítulo 11: uma certa feita, uma certa hora. Cadê? Não está aí não? Está dormindo, né, Cristina? Não está acordada? Está acordada, né? Glória a Deus. Bota aí no versículo 1. Como é que diz? Hein? Certa ocasião, ó. Vamos acompanhar o texto aí. Eu não sei se quem é o internauta, dá ruim nele para ler? Dá não, né? Pequena letra, né? Mas a gente está falando, ó, certa ocasião Jesus estava orando. A dependência de Deus, ela é fortalecida através da oração. Eu oro, eu busco a presença desse Deus,
porque eu dependo dele para todas as coisas. E quando eu oro e busco a presença dele, eu me fortaleço e ele me direcionará para o que é melhor para a minha vida. Tá certo? Jesus estava no certa hora, no certo lugar lá, certa feita, estava orando. E a continuação do versículo diz: os discípulos pedem: Pai, ensina-nos, mestre, ensina-nos, Jesus, como é que nós temos que fazer isso aí. Irmãos, para concluirmos, é necessário nós entendermos, a gente precisa ter sede de aprender. E para ter sede, você sabe o que é ter sede? É você estar trabalhando num sol quente, e você já ter gastado ali, ter derramado ali muito suor, muita água, e você desejar um copo com água. Mas você já teve aquela sede que você desejar beber um copo com água, e aquele copo saciar sua sede. Até dar um exemplo para quem joga, né? Quando a gente termina um jogo, dependendo das partidas, eu tenho aqui atletas, né? Eu já estou enferrujado, mas eu tenho atletas que sabem disso. Dependendo da partida, você pode perder até 2 litros de água, né? 1,5 litro, 2 litros, né? Você se consome muito, ou até mais, dependendo do porte físico do atleta. E quando termina, a vontade de beber água, por isso que às vezes a gente bebe logo 1 litro de água de uma vez. Pois, irmãos, essa vontade, esse desejo de beber uma água após um trabalho exaustivo, ou um exercício físico exaustivo, cansativo, é o que nós precisamos ter de Deus. Um desejo de aprender. E a Bíblia diz que Deus é galardoador, Ele é longânimo, Ele tem paciência e Ele quer lhe ensinar. Ele quer fazer você aprender. O Senhor tem interesse que você aprenda acerca dele, que eu aprenda acerca dele. Por isso que eu deixei para comentar por último. Os discípulos tiveram sede de aprender a orar, mas nós precisamos ter sede do Senhor em tudo, em todas as coisas, porque Deus está disposto a nos ensinar, porque Ele quer nos usar de uma forma tremenda e especial, para que o seu reino venha entre nós. Amém? Vamos agradecer ao Senhor nessa noite, pela sua palavra. Eu espero que os irmãos possam ter aprendido, você que está nos assistindo nessa noite possa ter aprendido. Eu não sei se você já tinha visto a oração do Pai Nosso por esse ângulo, mas eu queria que a gente pudesse tentar colocar em prática na nossa vida algo de tão precioso o Senhor deixou para nós, né? Tão maravilhoso que o Senhor deixou para nós. Até porque, irmãos, a nossa luta não é contra, está lá em Efésios capítulo 4, né? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do ar. E contra as potestades do ar a gente só pode se armar só espiritualmente. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Você que nos assiste nessa noite possa ter visto aí, possa ter aprendido alguma coisa. Espero que o Senhor possa ter tocado no seu coração e nós possamos ter aprendido algo da parte do nosso Deus. Eu quero orar nessa noite, eu vou falar de uma outra coisa que para a gente encerrar o culto já, mas eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por nós, agradecendo a Deus por essa palavra, agradecendo a Deus pelas suas ricas misericórdias sobre a nossa vida. Vamos orar em nome de Jesus. Você que está aí, que ouviu essa palavra, que quiser orar conosco, se você puder fechar os seus olhos, né? Se você também não puder, você pode de repente estar fazendo algo, se você não puder fechar orando aí em espírito, pedindo a direção de Deus sobre a sua vida. Eu quero orar por nós, eu quero orar pelas pessoas que de repente estão passando por necessidade, por alguma dificuldade, por um problema. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos essa noite.
Eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, pela forma como Tu ensinou os Teus discípulos ali naquele momento, eles ansiosos, desejosos, querendo aprender sobre a Tua palavra. Pai, que nós também possamos ter esse desejo de querer aprender a orar, a ler a Bíblia, a pregar. Pai, que o Senhor desperte em nós, Senhor, reavive em nós, assim como uma brasa que precisa ser reavivada, que queime em nós, que esteja presente em nós esse desejo de querer aprender a orar, de querer aprender a ler a Tua palavra, de querer aprender sobre Ti, de querer fazer as coisas no Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, assim como Tu fizeste queimar no coração dos discípulos naquele dia, também faz em nós, faz em quem está nos assistindo, pessoas que ainda vão nos assistir, ó Deus. Pai, nós aprendemos coisas tão bonitas nessa noite, coisas tremendas. Eu creio que o Senhor reservou essa palavra nessa noite, alguém precisava ouvir, além de mim, porque eu sei que o Senhor falou comigo de uma forma tão bonita, tão linda, tão especial. Deus, em nome de Jesus, Pai, toca em vidas, em corações, que essa palavra acenda a chama, queime, que ela cure, que ela transforme, que ela batize, Senhor. E se pessoas estão precisando ser curadas, se pessoas estão precisando ser libertas, se pessoas estão precisando de um milagre, em nome de Jesus, que elas possam receber, que elas possam serem libertas, que elas possam serem livres, que elas possam se sentir agraciadas e abençoadas em nome de Jesus. Nós oramos, nós te agradecemos e nós te dissemos: Senhor, Tu tem liberdade, Tu tem liberdade em nossa vida de agir, de fazer o que Tu quiseres, porque Tu és Deus, nosso Pai, nós somos os Teus filhos e nós queremos Te obedecer e fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Que crê, digam amém. Graças a Deus. Eu não sei se os irmãos lembram, mas exatamente há 8 anos atrás, no dia 8 de dezembro do ano de 2012, o que foi que aconteceu? Hoje é 12, né? Mas foi no meio da semana. O que foi que aconteceu no dia 8 de dezembro do ano de 2012? Quem lembra? Iniciou-se oficialmente o dia em que a antiga igreja Bet Shalom, que só mudou o nome, né? E agora Casa de Paz, Igreja Cristã Casa de Paz, chegou em Aratuba. E há 8 anos essa igreja vem servindo ao Senhor. Em 8 anos ela vem trabalhando para que o Evangelho do Senhor chegue a pessoas, e está aqui, ó. E tem muitas outras pessoas também que foram alcançadas, que tiveram a sua presença conosco, que foram alcançadas através do Evangelho. Foi uma porta que Deus abriu e está servindo nessa cidade. E eu queria deixar isso registrado, porque nós não soltamos nenhuma nota, né? Mas eu estou com um cartaz digital, um banner digital, né? Porque o pessoal às vezes acha assim estranho o nome cartaz, mas agora é banner, né? Digital, para a gente colocar nas redes da igreja. E eu quero agradecer ao Senhor, porque mesmo diante de todas as lutas, de todas as dificuldades, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Deus tem estado conosco, sabe, tem sido misericordioso, tem sido longânimo, principalmente longânimo, tem tido paciência, né? Tem sido tardio e tem tido paciência. E eu quero agradecer a Deus, a todos os que iniciaram, ao pastor Nilson, a pastora Eliane, que começaram conosco lá atrás, e os irmãos de Fortaleza que nos ajudam hoje. O pastor Nelson está com a pastora Sara, mas teve os pastores e professores que foram o pastor Henrique Jorge e a pastora Fátima no princípio também, e a todos os que colaboraram até aqui, os irmãos que estão aqui hoje conosco. Quem vai recompensar é Deus, irmãos, é o Senhor, é Deus quem na sua medida certa
e nos seus tempos certos faz todas as coisas acontecer, porque nós aprendemos nessa noite que nós dependemos dele, e nós não podemos passar em nenhum minuto da nossa vida, ou nós não podemos passar em nenhuma atitude acima ou além daquilo que Deus quer, daquilo que Deus provê para nós. É tudo no tempo e na hora que Deus quer, e quando Deus quer Ele faz, quando Ele quer Ele levanta, quando Ele quer Ele abate, quando Ele quer Ele faz as coisas acontecer. Fiquemos na dispensação de Deus e agradecer a Deus por esse ministério estar em nossa cidade. Amém? Para os irmãos que não sabiam, anote aí, viu? Foi 8 de dezembro de 2012, há 8 anos atrás, e o Senhor tem sido misericordioso e bondoso para conosco. Vamos agradecer ao Senhor, vamos orar a Deus nessa hora. Eu quero convidar o irmão Kim para estar trazendo essa oração em agradecimento a Deus por esses 8 anos, agradecendo também. Fizemos o primeiro culto, foi muito bom ter lembrado. Fizemos o primeiro culto lá na escola José Joaci Pereira, a escola do Estado. Nosso primeiro culto, foi lá na escola José Joaci Pereira. Quero também agradecer naquele momento a direção da escola que nos deu apoio. Enfim, agradecer a todos. A gente começa às vezes a citar nome e a gente às vezes acaba pecando, né? Quem não cita o nome de todo mundo? Mas agradecer a todos que colaboraram, que nos ajudaram até aqui e que nós cremos que vão nos ajudar até quando o Senhor permitir. Irmão, quem agradecendo pelos 8 anos, também encerrando o culto nessa noite, a gente dá apenas a bênção apostólica. Amém? Amém, irmãos. Fechamos os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai de eterna bondade, Senhor, esta noite nós te agradecemos, Deus, pela Tua palavra ministrada em nossas vidas, Senhor. Que os nossos corações, Deus, estejam preparados, Senhor, para que nós possamos, Deus, utilizar daquilo que nós aprendemos aqui hoje, Senhor. Deus, que este Pai nosso que Jesus tem ensinado aos seus discípulos, Deus, possa servir para toda a nossa vida, Deus amado, que nós possamos perdoar aqueles que nos fizeram alguma coisa contra nós, Deus, que nós possamos cada dia mais, Senhor, estar junto de Ti. Te agradecemos, Pai, por esta igreja, Senhor, pelo trabalho que tem sido feito aqui na nossa cidade, Senhor Deus, pelas pessoas que vieram aqui, Deus amado, anunciar o Teu Evangelho, Senhor Deus amado. Colocamos nas Tuas mãos todas elas, Senhor. Abençoa, dai da Tua graça, Senhor, do Teu entendimento, Senhor Deus amado. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, e já te agradecemos, Senhor. Amém. Suas mãos para o alto. Amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse hoje e eternamente sobre toda a sua igreja. Os que creem dizem amém e graças a Deus. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação conosco. Você que está na rede social, que está aí na transmissão junto conosco, muito obrigado pela sua presença entre nós. Próximo sábado estaremos aqui, se Deus permitir, para louvar e para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Um forte abraço, que Deus abençoe, até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.